Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, o que significa que nós estamos no segundo dia da nossa Semana Mundial de Oração. Nós, presbiterianos, celebramos esta semana de oração na primeira semana cheia do ano, fazemos este movimento de orarmos de domingo até sábado. Temos todos os dias um dia de oração. Ontem estivemos em culto na comunidade, levantando um momento de oração. E hoje, você que está aí nos assistindo, convidado a participar conosco deste momento de oração. E eu convido você a nós juntos lermos um texto bíblico, meditarmos num fragmento da palavra de Deus que vai fomentar e inspirar o nosso tema de oração nesta noite de segunda-feira. O texto que eu queria ler com você é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, do versículo de número 24. E diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O que esse texto tem de importante a nos ensinar para o nosso motivo de oração nesta noite? Está logo nos primeiros fragmentos, quando diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Irmãos, o que me leva a olhar este fragmento e convidar você a refletir comigo é porque nós estamos começando um ano de 2025. Tivemos um ano muito abençoado na nossa comunidade em 2024. Um ano próspero, um ano de crescimento da igreja. Nossa igreja recebeu mais de 40 pessoas ao longo do ano de 2025. É claro que alguns se foram de nós, alguns se mudaram de bairro, de cidade. A maioria das pessoas que nos deixaram foram por motivos assim. Mas chegaram mais de 40 pessoas, além de tantas outras que têm frequentado a comunidade. Terminamos um ano de forma festiva, felizes, de forma abençoada. Mas o ano já começa carregando desafios. Nós, como igreja, o conselho desta igreja, enfrenta e passa por grandes desafios, desafios espirituais. E ao ler esse texto, me ocorre que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar o tempo inteiro velando pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor. Porque quando dormimos, o texto nos diz que o inimigo ele é capaz de semear o joio. Mas uma coisa curiosa nesse texto que diz que o inimigo semeia o joio e vai embora. O que me resta concluir que o joio que permanece, aquilo que não é fruto espiritual, aquilo que não provém de Deus e que pode acontecer no meio da comunidade e que nós dizemos é obra do diabo. É claro que o diabo é aquele que semeia, o diabo é aquele que fomenta, o diabo é aquele que nas brechas dos nossos sonos, das nossas distrações, ele arma ciladas. Mas a parábola diz que ele vai embora e deixa o joio lá, e deixa a semente lá.
E a semente vai crescer. E ela cresce ao lado dos bons frutos que o Senhor plantou. A igreja traz consigo este desafio cotidiano de nós sabermos que nós precisamos estar acordados para não permitir que sementes de joio sejam semeadas em nosso meio. Que o inimigo semeie coisas no nosso coração e que nos levem a sermos instrumentos de perturbação na obra de Deus e no reino de Deus. Nós precisamos estar atentos, porque joio e trigo não se distinguem visualmente. Joio e trigo, dentro do cenário da parábola, compõem o mesmo contexto, uma uniformidade. Mas ali existem sementes, mas ali existem frutos que não foram semeados por Deus. Nós somos muito dicotômicos, né? Nós somos muito maniqueístas muitas vezes, nós gostamos de dividir as coisas em preto e branco, em bem e mal, em luz e trevas. E a gente não percebe que muitas vezes esse cenário está ocorrendo dentro do nosso próprio coração. Talvez ao ler esta parábola você esteja dizendo, pastor, está falando sobre o quê? Que existem pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus na igreja, pessoas do bem e pessoas do mal na igreja. Não, eu estou dizendo que os nossos corações podem ser um terreno onde Deus semeia a boa semente, mas que às vezes o inimigo semeia a má semente. Quando dormimos, quando descansamos, que nós, cada um de nós pode ser ora expressão de aparência de bem e ora expressão de aparência do mal. Porque nós somos suscetíveis a estas variações. Porque somos homens renascidos em Deus, mas que carregam a herança de um homem velho, com obras velhas. E muitas vezes o inimigo encontra ocasião de semear estas sementes ruins dentro dos nossos corações. Enquanto dormimos, enquanto nos distraímos. Então eu quero que a gente ore pela igreja do Senhor para que nós estejamos atentos, para que nós não possamos dar lugar para que o inimigo encontre ocasião de semear joio no nosso meio. Que nós estejamos acordados, que você esteja acordado. Porque é possível que no começo deste ano você ouça coisas, você saiba de coisas, você tome conhecimento de coisas, alguém fale, alguém diga, alguém provoque, alguém jogue um veneninho, alguém vem com uma conversinha, alguém vem com uma historinha, e isso pode envenenar o seu coração. São sementes de joio que são jogadas, e nós precisamos estar atentos para que elas não frutifiquem em nós. Enquanto dormiam, diz o texto. Então esteja vigilante, meu irmão. Esteja vigilante, porque o reino de Deus é o lugar destes contrastes. A igreja do Senhor é o lugar desses contrastes. E nós poderemos recorrentemente vê-los convivendo cotidianamente no meio das nossas vidas. E de repente, quando todas as coisas parecem que estão muito bem, surge uma semente de joio que foi plantada enquanto dormíamos. Mas o curioso na parábola é que os servos dizem ao Senhor, quer que a gente arranque o joio? Quer que a gente arranque o joio? E o Senhor diz, não arranque o joio. Porque vocês não são capazes de distinguir o que é trigo e o que é joio. E essa é uma outra lição que me ocorre. Nós não temos muitas vezes a sensibilidade, nós não temos muitas vezes o discernimento para julgar as pessoas, para rotular as pessoas, para segregar pessoas, para estabelecer que elas são do bem ou que elas são do mal. O que o texto nos ensina é que enquanto comunidade de fé, enquanto reino de Deus, nós precisamos nos amar a todos. E deixe que no final Deus fará a separação. E deixe que Deus sabe aqueles que são seus. Não é nosso papel.
distinguir. Não é o nosso papel discriminar. Não é o nosso papel julgar. Não é o nosso papel separar. Tem uma mosquinha aqui me perturbando. Não é nosso papel. Nosso papel será cuidar, porque estes servos haverão de cuidar desta plantação até o final. Estes servos haverão de cuidar do joio e do trigo simultaneamente. Estes servos haverão, usando a expressão que mais nos apetece, de pastorear o joio e o trigo, amando a ambos, acolhendo a ambos, cuidando de ambos. Até porque, ora nós somos trigo e ora nós temos atitudes de joio. Ora nós damos frutos louváveis e ora nós somos reprováveis. Imagina se a cada erro nosso, se a cada fracasso nosso, se a cada equívoco nosso, se cada vez que nós não estivermos no nosso melhor tempo, no nosso melhor dia, nós fôssemos separados e jogados fora, porque alguém achou que fôssemos joio. Mas aquilo foi só um momento da nossa história, foi só um momento da nossa vida. Cada um de nós carrega os seus próprios adoecimentos, cada um de nós carrega suas próprias idiosincrasias. Cada um de nós carrega suas dores, seus traumas. Cada um de nós reagimos e experimentamos a vida de modo diferente. Cada um de nós absorve de modo diferente as coisas que nos acontecem. Imagina se nas variações das nossas emoções, se nas variações dos nossos atos, se nas variações das nossas palavras, nós fôssemos julgados como joio ou como trigo. Mas no final, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem é o seu irmão. Deus sabe. A última coisa que eu quero dizer a você é que nós sempre focamos nesta parábola a partir da perspectiva de que o joio parece com trigo. O joio parece com trigo. A direção da comparação é sempre neste sentido. O joio parece com trigo, por isso a gente não consegue distinguir. Mas já pensou que se a gente mudar a perspectiva, a coisa fica muito séria? O trigo parece com o joio. Veja a diferença. O joio se parece com o trigo. Então, possivelmente, a gente esteja olhando para pessoas que, sendo joio, parecem trigo, parecem ter boas obras. Mas o contrário também é uma comparação legítima. O trigo parece joio. Pode ser que tenha gente que você olhe e, dado determinados comportamentos, você o julgue como joio. Porque às vezes o trigo parece joio, tanto quanto o joio parece trigo. Entende a complexidade da dimensão da humanidade que esse texto está trazendo para nós? Então a gente precisa ter muito cuidado enquanto igreja do Senhor, quando a gente abraça pessoas que pelas obras nos parecem boa gente, e a gente rejeita pessoas que pelas obras nos parece gente ruim. Mas já parou para pensar que joio parece trigo, e trigo parece joio, e que não dá para distinguir? Porque cada qual pode estar vivendo uma fase ruim da vida, ou uma fase boa, ou um momento bom, ou um momento não tão bom. E no fim, seremos cobrados se arrancarmos o trigo pensando que era joio. Seremos cobrados. Então, o meu convite, a oração a você neste momento,
é que a gente ore pela paz da igreja, que a gente ore pela comunidade de Cristo, porque esse texto me lembra que quando tudo parece bem, o inimigo lança sementes de contenda, sementes de perturbação e vai embora. E às vezes a gente fica olhando e dizendo assim: olha, é o diabo que está fazendo isso. Não, ele só jogou a semente. Ele só riscou o fósforo. O resto somos nós que fazemos. O resto somos nós que produzimos. São as nossas palavras, os nossos juízos, as nossas afeições, as nossas predileções, as nossas relações é que determinam se nós vamos viver em paz ou se nós vamos viver em conflitos. Então eu queria convidar a você neste primeiro dia de oração, e eu termino aqui a nossa reflexão, a orarmos, para que nós sejamos uma igreja capaz de amar a todos, de suportar a todos, de nos esforçar para superar as diferenças, porque nós não temos competência para julgar as pessoas e rotulá-las como joio ou como trigo. Que esta comunidade seja uma comunidade de amor. Que o nosso ano seja um novo ano de crescimento. E que nós sejamos capazes de, em nome de Jesus, superar toda e qualquer das nossas diferenças, entendendo que a plantação toda é reino de Deus. Seja bem-vindo ao ano de 2025. E eu convido você neste momento a fechar os seus olhos e orar 2 minutos, silenciosamente por 2 minutos. E após o que, eu farei uma oração onde nós estaremos encerrando a nossa devocional de oração deste nosso segundo dia da Semana Mundial de Oração. Ore ao Senhor nesta hora. Vamos orar. Pai, depois desses 2 minutos de oração silenciosa, onde nós permitimos que o nosso coração orasse a palavra que ouvimos, refletisse a palavra que ouvimos, degustasse, regurgitasse a palavra que nós ouvimos.
para que ela possa produzir substância para alimentar a nossa alma. Eu quero orar nesta noite com os meus irmãos que estão conectados comigo, com a Igreja Presbiteriana do Pichins. Eu quero orar por este pedacinho do reino de Deus, onde nós congregamos e que chamamos de Igreja Presbiteriana do Pichins. Eu quero orar pelos nossos jovens, Senhor, pela sua liderança. Eu quero orar para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e cheios de unidade a cada dia, ó Pai. Que eles cresçam em amizade, em alegria, em comunhão, que eles se robusteçam na sua espiritualidade, que eles se alimentem da Tua palavra, ó Pai querido. Eu quero orar, ó Pai, pelo segmento adolescente, que será totalmente reformulado neste ano de 2025. Com a chegada de novos adolescentes vindo do Ministério da Infância, com a chegada de novas lideranças, que estarão apoiando as lideranças já existentes. Pai, eu quero orar por este segmento para que estes meninos e meninas, neste momento tão crucial e importante das suas vidas, ó Pai, encontrem um pasto verdejante para alimentar as suas almas juvenis, ó Deus. Para que eles recebam unção e poder do Espírito Santo, para aprenderem a crescer em santidade, ó Deus. Para aprenderem a amar a Tua obra, amar a Tua igreja. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por eles. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê líderes cheios de amor por estes meninos e meninas. Eu clamo, ó Deus querido, pelo Ministério Infantil, que tem feito uma obra tão frutuosa, pelas suas lideranças tão competentes, ó Deus, que tanto nos abençoam e abençoam nossos filhos pequeninos, e que semeiam sementes de Deus no coração destas crianças. Ah, Deus, que o inimigo não encontre brecha para semear o joio no coração dos nossos pequeninos. Que seus líderes, que seus professores sejam atentos, sejam perspicazes, ó Deus, sejam zelosos como tem sido a cada dia, ó Pai querido, que o Senhor os dê forças, que o Senhor dê a eles criatividade, que o Senhor dê a eles dinamismo, que o Senhor dê a eles vigor a cada dia, para que esta boa obra, Deus, e esta boa semente continue frutificando no ministério da infância da nossa igreja. Eu clamo ao Senhor, ó Pai querido, pelos segmentos de mulheres, ó Deus. Todas elas, as singulares, a maturidade, as solteiras, as casadas, ó Pai. Que estas mulheres, ó Deus, elas se fortaleçam a cada dia em sabedoria. Que elas tenham mentes cristãs num mundo onde tantas compreensões têm sido distorcidas a respeito do lugar do homem e da mulher, ó Pai querido. Mas que ao mesmo tempo elas sejam corajosas para romper com os velhos preconceitos, com os velhos determinismos sexistas, machistas, opressores, mas que, sobretudo, elas façam isso como mulheres cristãs, ó Deus. Que elas não levantem bandeiras políticas, mas levantem a bandeira do Evangelho, que dignifica a mulher, que dignifica, que a santifica, que a exalta. Seja com estas guerreiras, ó Deus, que são tão imprescindíveis na obra do reino de Deus e nesta comunidade, ó Pai Santo. Abençoe as suas lideranças, ó Deus, nos segmentos específicos das singulares, da maturidade e no segmento de família, Deus.
Eu clamo pela vida destas mulheres, pelos seus casamentos, pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelas mães solteiras, ó Deus, pelas viúvas, pelas divorciadas, por todas aquelas, ó Deus querido, que estão sonhando em constituir a sua família, esperando em Ti, ó Deus, que o Senhor envie resposta às suas orações, ao seu clamor, sustenta a fé destas mulheres, a esperança, a força e o trabalho destas mulheres, ó Deus. Eu oro pelos homens desta igreja, Senhor. Eu oro pelos homens para que eles saibam serem homens cristãos, ó Deus. No mundo onde o conceito da masculinidade está tão perdido, onde os homens estão tão distorcidos nas suas percepções do seu lugar e do seu papel na família, na sociedade, ó Pai. Assustados, amedrontados, acovardados e acomodados. Mas que o Senhor levante homens valentes, ó Deus. Homens que amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Homens que sejam sacerdotes dos seus lares, que abençoem a vida dos seus filhos. Homens que sejam profetas de Deus, que sejam sacerdotes do Altíssimo, cujos testemunhos, cujo temperamento reflita o caráter de Cristo nas suas vidas, ó Pai. Que eles se quebrantem em qualquer tipo de autoritarismo, de grosseria, de exercício de força para desempenharem os seus papéis como quem se impõe pelo poder e pela força e não pela autoridade construída a partir do amor, do afeto, do exemplo, do trabalho. Deus, que o Senhor enche estes homens do Espírito Santo, levante, ó Deus querido, oficiais, ministros, diáconos, presbíteros, levante vocações no meio do teu povo, vocação pastoral, levante, ó Deus, abençoe os homens solteiros, casados, os jovens, seja com estes homens e abençoe a tua igreja no nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço pelos ministérios de serviço da igreja, que atuam em todas as áreas e departamentos da igreja, as áreas de mídia, de som, a área de música. Deus abençoe o ministério que é tão importante e relevante para o culto, Senhor. O acolhimento desta igreja. Todos os desafios que estão diante de nós, ó Pai querido, na nossa secretaria, em todos os departamentos, ó Pai. Que se levantem trabalhadores com amor, com dedicação, com entrega, ó Deus querido, com humildade, Senhor, para servirmos ao reino de Deus. E eu te peço em nome de Jesus, abençoe o conselho desta igreja, do qual eu faço parte como pastor, ó Pai. Abençoe-nos e as nossas esposas. Cuida de nós, sustenta-nos diante das lutas, dos desafios, das dificuldades. Ajuda-nos a lidar, ó Deus querido, com as grandes tempestades que se levantam contra a sua igreja, ó Pai querido. Dai-nos autoridade e sabedoria do Espírito Santo, ó Pai querido, para lidar até mesmo com os nossos próprios erros, com as nossas próprias limitações, mas que nós possamos dedicar o melhor de nós, ó Deus querido, e estarmos revestidos da autoridade, do poder e da unção do Teu Espírito Santo, ó Pai Santo. E eu repreendo em nome de Jesus toda obra espiritual que se levanta e que milita contra a Tua igreja e contra o seu povo, ó Pai Santo. Que o Senhor, a partir deste momento, enquanto oramos, ó Pai querido, esteja agindo em cada coração, ó Pai, dando discernimento, dando senso de compromisso e unidade, dando senso de humildade, dando, ó Deus querido, senso de cristianismo a ser vivido na radicalidade do que significa sermos cristãos, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos restaure de todos os cansaços, de todas as fadigas, ó Deus querido.
de todas as lutas travadas e das feridas que trazemos delas, ó Pai, mas que nós sejamos uma igreja, Deus querido, que frutifique para a glória de Deus e para o reino de Deus. Nossa primeira oração desta semana de oração, ó Pai, é pela tua igreja. É pelo reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Para que o inimigo não encontre lugar de semear as suas sementes. E que nós não permitamos, ó Deus querido, que se estas sementes forem jogadas no nosso coração, que elas frutifiquem, Senhor. Que cada um de nós busquemos, ó Pai querido, em nome de Jesus, graça e unidade, para que esta igreja continue abençoando, sendo uma bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. A manchinha passou aqui para... Olha ela aí. Para participar da nossa oração, né? O que você quer? Vamos terminar este momento. Eu peço que Deus ilumine a sua vida e que Deus continue te dando direção e sabedoria e que você medite e reflite por esta palavra e que você pense no seu coração qual é o seu lugar na construção da unidade e na construção do crescimento desta comunidade. E um feliz ano de 2025, em nome de Jesus. Amém.